Olha, quem olha a tabela do Paulistão e vê o Corinthians líder na classificação geral pode até pensar que o time está voando em campo, né? Só que a realidade não é bem essa, não. Ontem a equipe venceu, é verdade, mas foi sofrido. Dá uma olhada. Muito bem, agora sim. Agora sim o quê? Agora sim, você quer falar do jogo, É alguma claro coisa? que eu quero Quer falar. discutir com o Chico Lang? Bota o Chico Lang aqui, os dois... Chico, por favor, Assim, bota o Chico no telão, eu tenho como premissa, como característica do meu trabalho. Para mim, o que importa realmente é a performance, não necessariamente o resultado. Resultados iludem e resultados muitas vezes também matam o que pode ser promissor. Não é necessariamente o resultado, mas a maneira com a qual você joga e que pode trazer resultados. O Corinthians tem jogado mal. O Corinthians ontem foi dominado pelo Mirassol. Em menos de 10 minutos ontem, o Mirassol criou 3 oportunidades, sabe? E me chamou... Colocou na roda o Corinthians? Colocou na roda. E o Corinthians, de maneira muito passiva, e me Já eu vou acreditar que o Corinthians jogou com o Barcelona. E me surpreendeu. Por mais 5 minutos, foi o jogo que eu vi. possível. E me surpreendeu a maneira como o Mirassol conseguia furar as linhas defensivas do Corinthians. Tá vendo os lances aí, olha, só dá Mirassol. Só dá Mirassol. O Corinthians no primeiro tempo tinha chegado 2 vezes numa bola parada, que o Gil meteu a cabeça nela, e depois aí sim foi um belíssimo gol. O Gabriel fez um lançamento de falcão, guardadas as devidas proporções. Foi um lançamento inesperado para o Fagner e o Mosquito lá dentro da área guardou. Aliás, esse é um lado do Corinthians mais forte, com Fagner, Gabriel e Gustavo Mosquito. Saiu o gol, mas o Mirassol, gente, eu vou repetir aqui, 22 finalizações, o Corinthians finalizou 12. Sabe? E pouco produziu o Corinthians. Eu particularmente, até para o Chico também poder ficar mais à vontade de entrar na roda, eu particularmente achei o jogo fraco de ambos os lados. O Mirassol se aproveitou, sim, é verdade, de fragilidades do Corinthians. O Mancini... Olha o gol que perdeu o Fabrício. Olha ali. Então, isso para mim é sorte do Corinthians. A incompetência do cara também que perdeu, mas né? se é a sorte, se fosse um cara competente... Incompetência do cara, certo? Então, eu achei um jogo tecnicamente muito fraco. Primeiro que eu acho uma bagunça, né? Eu tenho dito aqui já faz tempo que não é que eu sou a favor da continuidade do futebol. Acho que tinha que parar tudo. Não adianta você parar o futebol, aí você deixa o time treinando no CT. Aí, o jeito que está o campeonato, você vai jogar no Rio de Janeiro, Paulista, você não sabe onde vai jogar. É uma confusão. Então, acho que tinha que parar geral mesmo, né? Agora, o Corinthians está realmente muito mal tecnicamente. Não vejo, um time brilhante, mas ele tem, pelo menos, se sustentado em cima de resultados. E isso também tem que ser levado em conta, sim. O Celso defende muito performance. Eu acho que a performance ela é importante, aliada a bons resultados. Se você não consegue ter uma boa performance, mas tem resultados, eu prefiro ficar com os resultados. Que adiantou o São Paulo ter tanta performance naquela forma de jogar que você falava tanto, do Diniz e tal, e não ganhou absolutamente nada, continua na fila com uma pressão. Então o Corinthians precisa melhorar? Precisa. E para o Chico entrar na roda, só um detalhe, né? Ontem o Mancini fez acho que 5 alterações, Celso, me corrija se eu estiver errado. 5 alterações e o Luan não entra, mas nem assim, cara. Então a diretoria do Corinthians tem que... Né? É reserva do reserva Ele tá do reserva. dormindo? Não é possível, eu não sei. Deve estar em coma profundo, sono eterno, não é possível. Então acho que tem que o Corinthians que está fazendo uma limpeza no aspecto financeiro, chama o Luan, senta à mesa e não na mesa, senta à mesa e rediscute. Não dá mais, né? Imagina o Luan, saiu de São Paulo para Volta Redonda de ônibus, agora vai para Saquarema, não está nem jogando. Que vontade que deve estar esse cara. O Corinthians tem que resolver esse problema. Deixa ele de castigo fazendo essas viagens mesmo. Ô Chico, o que você achou do jogo? E aqui você concorda um pouco mais com o Celso ou um pouco mais com o Garrafa? E a sua análise? Olha, Michele, eu vou dizer uma coisa para você. O que diferencia o time grande do time pequeno é exatamente o que aconteceu ontem. O time pequeno cria situações, tá? Esse Mirassol está jogando junto mais ou menos há uns 2 anos, começou a treinar muito mais cedo que o Corinthians, né? Criou várias oportunidades de gol, mas não conseguiu concluir. E o Corinthians, com poucas chances, foi lá e fez o gol. É o que acontece com um time grande quando joga com um time pequeno. Aconteceu isso entre Palmeiras e Bragantino, no Campeonato Brasileiro. O Bragantino deu um sufoco no Palmeiras e o Palmeiras ganhou de 1-0. Então, quer dizer, é isso que faz. Essa é a fronteira, né, entre uma coisa e outra, né? Então, eu estou mais com o Garrafa. Eu acho que nessa altura do campeonato, para o Corinthians importa resultado. O resultado que vai dar moral, vai dar força psicológica para esse elenco, que é um elenco fraco, né? E com o passar do tempo, pode ser que surja um entrosamento, né? Uma grande dificuldade que eu percebi no Corinthians, e que os meus companheiros não falaram,
é que o Corinthians ele não consegue sustentar a própria dinâmica de jogo. Ele faz 1-0, mas ele não fica tocando a bola, não se impõe tecnicamente, ele faz aquilo que o Celso aí tem razão, dá a bola para o adversário. Isso é ruim, porque o Corinthians não tem o meio-campo marcador, né? Como tinha na época o Carille, que tinha o Ralf, que era um gigante ali na cabeça de área. Quer dizer, não tem essa dupla de área do Corinthians ainda está se acertando. Essa é a grande verdade. O Gemerson é um grande jogador, mas ele falha muito quando ele vai sair jogando sozinho. Então, quer dizer, o Corinthians está começando a se colocar. Mas, por exemplo, outro ponto positivo ontem. O Matheus Vital, que era o grande destaque do Corinthians nos últimos jogos, está aí, fez uma artroscopia no joelho, vai ficar um mês parado. E ontem, que falta ele fez para o Corinthians? Nenhuma. Então, sobre isso aí, o Jonas Campos vai falar agora pra gente. Ele tá na nossa redação. Apesar de tudo ter acontecido de última hora, o Corinthians conseguiu passar por essa primeira missão, né, Jonas? E o Mancini falou, inclusive, sobre isso aí que o Chico Lenk estava falando. Boa noite pra você. Fala, Michele. Boa noite pra você, pra todo mundo aí no estúdio, pro Chico, o pessoal que acompanha o nosso programa. Pois é, o Corinthians começou o tour, né, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro de maneira positiva, venceu o Mirassol, liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, 8 jogos de invencibilidade, né? A gente lembra que 6 jogos são da atual temporada, outros 2 jogos da temporada passada, mas o Wagner Mancini engatando essa boa sequência, apesar dos muitos questionamentos. Sobre essa questão logística do Corinthians, treinou já hoje de manhã em Pinheiral, uma cidade vizinha ali de Volta Redonda, e já seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Aí na sexta-feira, o Timão em Saquarema enfrenta o Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil. E o Mancini, como você falou, Michele, comentou sobre essas questões logísticas e até essa experiência inusitada de preparar o time para um jogo com apenas um dia de trabalho e ainda recebendo a informação de que haveria jogo de maneira surpreendente, né? Foi uma surpresa total. O Corinthians foi informado do jogo na segunda-feira e ontem entrou em campo contra o Mirassol e o Mancini falou sobre isso. Vamos ouvir. Nós sabemos a dificuldade que foi sair de São Paulo, viajar, chegar aqui, mas também foi do lado do Mirassol, né? Então isso não pode ser usado como desculpa ou como muleta, né? As duas equipes tiveram dificuldade porque foram avisadas ontem e aí você tem que montar uma estratégia, uma preparação não só de viagem, de hospedagem, de jogo, muito em cima daquilo que está acontecendo no país. Então todos nós estamos sensibilizados de um lado com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entrar em campo, tem que mostrar o nosso valor com afinco, com intensidade sempre, né? Então, diante de tudo isso, a vitória veio como um prêmio diante daquilo, da dificuldade encontrada na partida e diante da dificuldade também encontrada em toda a estratégia para o jogo. Agora então, para um pouquinho, eu não entendi. O Corinthians vai jogar em Pernambuco, mas... Não, Saquarema com o time de Pernambuco. Tá, e... Saquarema. Em São Paulo, Saquarema. Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro, tá. E aí depois, mas o Santos não pode jogar? A medida parece que vale só para a capital, não é isso? O Santos tentou jogar no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, só que aí a prefeitura vetou. Então, não pode jogar. São proibidos os jogos. De hoje não pode. Estão proibidos os jogos no Rio de Janeiro. A cidade do Rio. Exatamente. Desde o dia 26, na verdade. Só que o Estado proibiu atividades esportivas de outros estados lá no Rio de Janeiro. Não adianta querer entender, Michele, não tem noção. Não dá para entender, porque o campeonato está continuando, mas os times não estão podendo jogar porque estão jogando. Quando a gente vem dizendo que essa é uma atitude política, está mais que provado. Como é que você pode parar o futebol aqui em São Paulo, mas você deixa o clube treinando no CT? Os caras estão se encontrando, estão levando o vírus para a família da mesma forma. Então é uma atitude política, é por isso que eu estou falando. Isso aí não é sério. A propósito, tem um outro caso, estamos pingando os casos, né? Porque nessa história também não se fala da vantagem, mas o que não serve se esconde embaixo do tapete. O que é? O Giamota, por exemplo, está com Covid, aliás, com familiares com Covid. Gente, a esposa e o filho dele estão com Covid. Ele já teve Covid. Aí fala-se tanto protocolo. Se o protocolo evitasse o problema, ok. Não, o protocolo não tem nenhum caso.
Poxa, tem surtos e mais surtos, tem problemas e mais problemas, entendeu? A gente não vai muito além do que acontece depois e fica aí essa palhaçada de, manda para Saquarema, manda... O que fizeram com o Corinthians e Mirassol, aí o Mancini até falou da logística, para mim o Mirassol foi ainda mais prejudicado, que teve que andar 800 quilômetros, jogou mais que o Corinthians. A gente sabe que isso afeta os dois times. E é uma coisa assim... absurda a maneira como eles decidem, sabe? Não, na segunda-feira, não, vai ter jogo amanhã em Volta Redonda. É um circo, Celso, é uma esculhambação, é o que eu estou falando para você já há muito tempo, Celso. Então, isso foi jogar para a galera, não, vamos parar o futebol, não é questão de parar o futebol, você para os jogos, mas você permite que continue treinando no CT? Então não é sério, não há seriedade. Então é isso que a gente tem até uma certa divergência nesse ponto, porque não há seriedade das autoridades, não é o problema do futebol, o problema é muito mais profundo. 300 mil brasileiros morreram, gente. 300 mil. Não, vamos parar o jogo na capital de São Paulo porque vai acabar a Covid. Não, a questão não é essa. Então você tem que parar tudo, parar o futebol, parar de ir ao CT, não fazer essa palhaçada de deslocamento, leva o campeonato para qualquer lugar. Virou o circo, virou o Bumba Meu Boi.